Olá, boa noite. Meu nome é Vitória Holanda e hoje eu e minhas colegas Jennifer Kelly, Camille Vitória, Lisandra Monteiro, Giovanna Borges e a Maria Chile vamos explicar para vocês o tema A Ação dos Rios, encontrado no capítulo 14 do livro Para Entender a Terra. Espero que seja de grande enriquecimento para o conhecimento de vocês e que vocês gostem bastante. Desde já, muito obrigada. Os rios são os principais agentes geológicos da Terra. Eles erodem o substrato rochoso e transportam e depositam sedimentos. Eles são muito importantes, uma vez que a maioria das civilizações nascem à beira dos rios, que servem de hidrovias comerciais, assim como recursos hídricos para o abastecimento da população. Existem algumas dificuldades a morar próximo aos rios, como são os casos das inundações. Aqui temos um exemplo em Fortaleza, do rio Cocó, inundando as avenidas fortalezenses. O rio tem grande papel, pois eles erodem as montanhas, levando os produtos do intemperismo até os oceanos e acumulam bilhões de toneladas de sedimentos nos depósitos fluviais, planícies e inundações. É muito comum que eles descarreguem a maior parte do seu sedimento nas bordas oceânicas, onde constroem novos terrenos. Mas nós podemos observar um pouco de como são os movimentos dos sedimentos que estão sendo transportados pelos rios, como por exemplo os movimentos de rolamento, arrastamento. Por ano, tem uma média de 16 bilhões de toneladas de sedimentos clásticos sendo transportados pelos rios e 2 a 9 bilhões de toneladas de material dissolvido. O ser humano muito contribui para isso, uma vez que a agricultura e a erosão aumentam muito o número de transporte de sedimentos nos rios. Antes, esse número estava em 9 bilhões e atualmente, com a presença do homem, está em 16 bilhões. Existem ainda as construções de barragem, que contêm os sedimentos atrás de seus diques de contenção. Rios se conectam com o meio ambiente de diferentes formas, como por exemplo através do escoamento superficial e precipitação da água, participação dos ciclos hidrológicos, conexão com a água subterrânea, vaporização e transposição, como também com a conexão com a tectônica de placas e o clima e o mundo biológico. As águas dos rios se movimentam de duas formas diferentes, através dos fluxos laminares e dos fluxos turbulentos. Os fluxos laminares são linhas retas que seguem paralelos e nunca se misturam ou se cruzam, enquanto os fluxos turbulentos são totalmente o inverso, pois eles se misturam e se cruzam o tempo todo. As cargas fluviais e os movimentos dos sedimentos. Bem, os rios eles vão variar de acordo com a sua capacidade de erodir e de carregar grãos de areia e de outros sedimentos. Aí, como a Lili explicou para vocês, a gente tem alguns tipos diferentes de fluxo. A gente tem o fluxo mais leve, onde os sedimentos que serão carregados serão sedimentos de tamanhos menores, e a gente tem os fluxos mais intensos ou turbulentos, onde, dependendo da sua velocidade, as partículas que serão carregadas serão de tamanhos variados. Aí, nos rios, a gente tem dois tipos de carga. A gente tem a carga de suspensão e a carga de fundo. A carga de suspensão vai cobrir todo o material, todos os sedimentos que serão levados durante o fluxo do rio de forma temporária ou permanente. Já a carga de fundo vai ser o material que o rio vai carregar durante e sobre o leito por deslizamento ou rolamento. Aí a gente vai ter a capacidade do rio. O que é a capacidade de um rio? A capacidade do rio é justamente a carga sedimental total que esse rio pode transportar, certo? E ele pode se caracterizar dependendo de três fatores. A gente tem a turbulência, a força de gravidade e a velocidade. A turbulência e a força de gravidade elas vão competir entre si. Ou seja, enquanto a primeira, que a turbulência, ela vai querer levantar as partículas para cima, a força de gravidade vai fazer com que essas partículas de sedimentos vão para o fundo do rio, para o fundo dos rios. E a velocidade ela vai justamente ajudar a força de gravidade, pela velocidade de decantação, que a gente chama de velocidade. Mas vocês devem estar se perguntando por que esse estudo de transporte de sedimentos é tão importante. Bem, para os geólogos e para os engenheiros, esse estudo é importante porque a partir dele vai ser possível calcular o planejamento de barragens, de pontes e de diques naquela região. E também, com isso, eles vão poder estimular a rapidez com que esses reservatórios eles vão se encher de partículas de sedimentos, para evitar, assim, um possível desastre que acabe com aquela região, como a gente pode citar um exemplo de Brumadinho e de Mariana, certo? Aí o que eles fazem para calcular, para ter essa exatidão? Eles fazem o quê? Eles vão pegar o tamanho das partículas de sedimentos presentes naquele rio e vão juntar com o fluxo presente, certo? Porque, justamente como eu expliquei anteriormente, o tamanho das partículas vai depender do fluxo do rio, certo? Aí a gente tem as dunas e as marcas onduladas. O que eu acho que todo mundo já viu alguma duna, alguma foto. São muito presentes aqui no Ceará, como a gente pode ver na Praia de Jericoacoara. E as dunas, elas são cristais alongados de areia que são feitas a partir do movimento de saltação. O movimento de saltação é justamente quando acontece a decantação, que as partículas de sedimentos vão para o leito dos rios, os pequenos grãos de areia que se saltam, começam a saltar, por isso saltação das partículas, certo? E as marcas onduladas, elas são justamente partículas menores, são pequenas dunas, certo? São dunas pequenas que não chegam nem a 1 centímetro de comprimento. Como vocês podem ver aqui na foto do lado, que são marcas onduladas sobre uma rocha de areianito, certo? Vales, canais e planícies de inundação. Os vales fluviais eles vão consistir em uma região baixa e alagada, cercada por vertentes mais altas em cada lado, tendo um formato típico de V. Já os canais podem ser encontrados no fundo dos vales carregando os sedimentos quando não há cheias, sendo que os padrões dos canais vão depender da velocidade do fluxo da carga sedimentar a que são dispostos. No que se trata dos canais, eles se distinguem entre retilíneo, entrelaçado, anastomazado e meandrante, que no caso é o meandro. Esse último, ele possui curvaturas mais acentuadas do que os outros. Já as planícies de inundação são as áreas planas do topo do canal do rio, sendo a parte das margens que fica inundada durante as cheias, sucessivas cheias no caso, que podem formar os conhecidos como os diques naturais. Como a água corrente causa a erosão das rochas. A erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação do solo, dos subsolos das rochas. A erosão fluvial é a que ocorre por meio da ação das águas dos rios, que é uma das principais causas da erosão das rochas. A água corrente, por meio de ações físicas e químicas,
relacionadas diretamente com o enfraquecimento das rochas são chamados de intemperismo físico e químico, por meio dos sedimentos, permitem que a água corrente quebre os blocos em pedaços menores, ou seja, causando o desgaste das rochas. Como consequência desse processo, o ambiente ficará degradado e cheio de ravinas, o que, a cada repetição desse processo de água, o desgaste poderá ser ainda maior. Ou seja, essa ação pode afetar as camadas interiores do solo, fazendo com que cachoeiras possam ser produzidas em lugares não adequados. As mudanças fluviais com o tempo e a distância. O fluxo de um rio ele parece estável quando a gente observa ele de cima, de uma parte por alguns minutos ou navega de canoa nele por algumas horas. Mas o seu volume e a sua velocidade em um único lugar eles podem mudar apreciavelmente de um mês para o outro e de uma estação para outra, como por exemplo, até porque os rios eles são dinâmicos, né? Que eles mudam seu regime de vazante até o regime de chuvas em poucos anos e remodelam seus vasos em longos períodos de tempo. E como a gente mede esse fluxo do rio? A gente mede pela vazão. E o que é essa vazão? A vazão é o volume de água que passa em um dado ponto, em um dado momento, à medida que flui por um canal de uma certa largura e profundidade. Então, a vazão é sempre medida em metros cúbicos por segundo, e pequenos rios eles podem variar cerca de 0,25 a 300 metros cúbicos por segundo no nível baixo, até 1.320 metros cúbicos por segundo no nível alto da água. Então, a vazão é medida pela seção transversal, que é a largura vezes a profundidade do rio, vezes a velocidade. O que é essa velocidade? A distância percorrida por segundo, como mostra aqui nas duas imagens, né? Tanto na figura A quanto na figura B. Então, faz um pequeno cálculozinho de vazão, metros cúbicos por segundo, velocidade, profundidade e largura. Essa é a vazão. E aqui também nós temos as inundações, né? À medida que a vazão ela aumenta, a velocidade do fluxo também sobe, e a água ela, gradualmente ela acumula todo o canal com o aumento continuado da vazão. E a água ela extravasa sobre as margens, né? As grandes inundações, elas são, em geral, menos frequentes, ocorrendo comumente a cada 10, 20 ou 30 anos, né? O intervalo de recorrência de inundações, de diferentes vazões, ela varia de um rio para o outro. O intervalo depende de 3 fatores, que são o clima da região, a largura da planície de inundação e o tamanho do canal, como mostra aqui na figura. No gráfico de probabilidade, né, de ocorrência. Num certo ano qualquer, na verdade, esse gráfico foi tirado do livro Para Entender a Terra. Aí aqui também nós temos o perfil longitudinal e o conceito de equilíbrio, né? Que o perfil longitudinal é controlado no seu segmento final inferior, pelo nível de base do rio, a elevação na qual ele termina desembocando num grande corpo de água parada, tal como um lago ou oceano. Os rios não podem talhar abaixo do nível de base, pois ele é a base do morro, o limite inferior ao perfil longitudinal, como mostra aqui na figura. Né? Ao atingir o perfil de equilíbrio, ele é um rio em equilíbrio, na verdade, né? Aqui a gente mostra o perfil modifica-se quando muda o nível de base do rio, né? Como mostra aqui nas imagens do livro. E aqui tem os rios em equilíbrio, né? Que é aquele em que a declividade, a velocidade, a descarga, elas combinam assim para transportar sua carga sedimentar sem que haja erosão, né? Nem sedimentação, quando o rio ele entra em equilíbrio. E aqui nós temos os terraços, né? Que marcam as planícies de inundação, as imagens, né, anteriores, que elas existiram num nível de base mais elevado, antes do surgimento regional, antes tinha um aumento da vazão que levou o rio a erodir a planície de inundação. E, frequentemente, eles encontram-se dispostos em pares, um de cada lado do rio, no mesmo nível, né? Sempre. Toda elevação entre dois rios que arremessa poucos milhares de metros forma um divisor de águas para onde toda a água da chuva escoa. Isso é uma bacia hidrográfica, que é limitada por divisores que vertem toda a sua água para uma rede de rios que a drenam, podendo ter uma área pequena ou grande, drenada por rios principais e seus tributários. Temperaturas quentes e precipitações altas promovem temperismo e erosão do solo das vertentes elevações, aumentando o transporte sedimentar pelos rios. A precipitação alta também leva a uma maior vazão fluvial, que resulta em mais erosão no leito do rio. Lagos são considerados acidentes do perfil longitudinal e podem variar desde pequenos reservatórios até o maior lago do mundo, o Lago Baikal, localizado numa região em Rift, que é uma fenda com grande concentração de placas tectônicas. Rios podem fluir facilmente para dentro dele, mas não para fora, a não ser que a água o preencha de forma que cause um escoamento. Os tipos de drenagem podemos classificá-las como dendrítica, treliça, radial, paralela, angular e retangular. Os rios formam esse padrão ramificado, cujas características nós podemos observar a partir das imagens abaixo. Deltas. As desembocaduras dos rios. Bem, o que são deltas? Os deltas, eles são considerados como os grandes depósitos de sedimentos fluviais. Ele é composto por frente deltaica, planície e prodelta. E como ocorre o movimento entre essas três partes no delta, totalmente? Os sedimentos, eles são trazidos pelos rios e eles são depositados na planície deltaica. E aí eles são redistribuídos pela ação das ondas e correntes na frente deltaica e na prodelta. Essa dinâmica ela vai ocorrer de acordo com alguns fatorezinhos, como por exemplo o tipo de sedimento, a energia da bacia receptora, a mudança no nível do mar, são características importantes que vão mudar ou não essa dinâmica entre essas três partes que compõem os deltas, certo? Mas por que os deltas são tão importantes? Os deltas são importantes porque eles vão ajudar na manutenção e na extensão de manguezais, por exemplo. E como todo mundo sabe, os manguezais eles são extremamente importantes, é um ecossistema que é extremamente rico, certo? Tanto em fauna como em flora. E eles realmente ajudam muito na manutenção dos manguezais, por exemplo. Agora, para encerrar nossa apresentação, vamos trazer para vocês aqui uma notícia sobre o nosso tema. E a gente escolheu falar sobre os deltas e como eles podem ser uma grande arte moderna, como é descrito aqui na notícia que a gente encontrou no G1.com, certo? Está disponível no G1.com. É um delta localizado em Madagascar, ok? Na terra do grande rei Julius. E quem assistiu o filme vai se identificar, né? Vai entender do que eu tô falando. Como vocês podem ver, a gente pensa que são lavas vulcânicas, mas é simplesmente a visão de cima de um delta capturado via satélite. Se vocês entrarem nesse site, vocês vão ter imagens ainda mais magníficas, ainda mais belas e impressionantes, certo? Então é isso, a gente tem aqui nossas referências bibliográficas. A grande parte de nossa apresentação nós retiramos a partir do livro Para Entender a Terra, indicado pelo professor Felipe Monteiro. A gente também usou de alguns sites que estão aqui disponíveis. E é isso. Muito obrigada pela atenção. Nos desculpe qualquer coisa, qualquer nervosismo, certo? E espero que essa nossa apresentação ajude muito no enriquecimento do conhecimento de vocês, certo? Muito obrigada e até a próxima.